Continuando. O parecer dos membros da Comissão de Justiça e Redação, Otávio Alves Garcia e Claudionor Risse, pela inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 04/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros em cada unidade autônoma dos condomínios em geral e da outras providências. Em discussão. Presidente, eu peço 30 dias de adiamento dessa matéria. O senhor ainda quer ouvir o parecer? Não, senhor presidente, eu vou respeitar o pedido de vista do vereador, o adiamento, e eu gostaria de solicitar a cópia do parecer. Só isso. Obrigado. Será encaminhado a Vossa Excelência, vereador Kiko. Em discussão, o pedido de adiamento do vereador Lilico por 30 dias. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação de vista do vereador Lilico. Adiamento, vereador Minaré, desculpa meu lapso. 30 dias. Projeto de lei número 76/2007, de autoria do vereador João Alberto Minaré, que dá a denominação de Evalter Leonel à Unidade de Produção de Alevinos, UPA. As comissões permanentes elaboraram parecer pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. O vereador Euripinho, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua segunda discussão. O vereador Claudionor solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto número 76/2007. Aprovada. Desculpa. Projeto de lei número 080/2007, de autoria da mesa da Câmara, altera o dispositivo da lei número 3939, de 28 de março de 2007. (080/2007). Projeto de lei número 80/2007. É isso? Não, eu confundi, eu falei 080. Isso aqui é com relação à data da entrega da comenda, que há uma necessidade do dia 25, dia oficial, dia da queima do alho, esse ano coincide, então passa a autorização para o presidente da casa articular a data da entrega. Está se pensando em se fazer no dia 24, às 19 horas. Nós confirmaremos amanhã. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. O vereador Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua segunda discussão. O vereador Cláudio Honor solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final. Fala, Ney. Complemento? A ordem do dia, no complemento, em discussão única. Processo número 2005/2000. Esse aqui já foi? Esse já. Foi a versão presidencial. Em discussão única, o processo número 1963/2007, relativo ao ofício número 233/2007, do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de maio de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando, contudo, a apreciação do mérito ao crivo do Tribunal de Contas do Estado. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete em discussão única. Mesmo. Processo número 1968/2007, relativo ao ofício 295/2007 do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de maio de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando, contudo, a apreciação do mérito ao crivo do Tribunal de Contas do Estado. Está em discussão o parecer da comissão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o parecer, está em discussão o processo número 1968. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Tá bom, vamos mandar bala. Manda bala. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, eu solicito que nós votemos englobadamente os balancetes, uma vez que já é tradição na casa, nós aprovamos e encaminhamos para o tribunal. Obrigado. A solicitação do vereador Kiko é regimental. Está em votação a apreciação dos senhores vereadores. Os favoráveis ao pedido do vereador Kiko de englobamento de todos os balancetes, que é um procedimento normal da casa, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o englobamento da matéria e os balancetes apreciados. Está em votação os balancetes. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Kiko Miziara solicita o englobamento das matérias relativas ao expediente.
É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o englobamento da matéria referente ao expediente. O primeiro secretário, vereador Cláudio Honor Risse, vai fazer a leitura dos requerimentos. Aquele vereador que gostar que quiser solicitar ou discutir, solicite o destaque. Faz favor, vereador Cláudio Honor. Vereador Sebastião, o senhor poderia assumir o meu lugar por alguns minutos? Câmara Municipal de Barretos, matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária, realizada no dia 6 de agosto de 2007. Relação de requerimentos. Requerimento no 1912, aliás. Retifico. Requerimento no 912/2007, de autoria do vereador Existo Hélio Fernandes César. O número 913, de João Alberto Minaré. O requerimento número 923, de Existo Hélio Fernandes César. Também de Existo Hélio Fernandes César, os requerimentos número 924, 925. O vereador Luiz Carlos Anastácio apresentou os requerimentos 926, 927, 928, 929, 930. Ainda os 931, 932, 933, 934 e 935. O vereador Cláudio Honor Risse apresentou o requerimento de número 936. Já o vereador Euripinho, os requerimentos 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945. Do vereador Paulo Henrique Correia, os requerimentos 946, 947 e 948. Do vereador Mandioquinha, requerimento 949 e 950. Do vereador José Francisco Abrão Miziara, os seguintes requerimentos: 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, finalmente. Do vereador Lilico, os requerimentos 964, 965. De Sebastião Rodrigues de Oliveira, o Mandioquinha, novamente o 966. Do Lilico, 967, 2007. Também do vereador José Francisco Abrão Miziara, os requerimentos número 968, 969, 970, somente. De Paulo Henrique Correia, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, só. Novamente Existo com o requerimento 981. E novamente o vereador Kiko com o requerimento número 982. Agora. Sim. Correto. Olímpio Jorge Nabem, também os requerimentos 983 e 985. O Lilico, também o requerimento 986. O vereador Kiko, também o requerimento 987.
987 com destaque. Lili, Lili, ô Lili. Esse 937 aqui, o Otávio pediu destaque que ele vai querer se abster de votar. Porque ele é um dos homenageados. Então eu peço que Você vai colocar em discussão o requerimento. tá, do O Uripim. Otávio pediu coisa que ele vai falar que ele não vai votar. Pode falar isso. Está em discussão o requerimento número 0917, 37/2007. Otávio, você pediu destaque. Senhores vereadores, eu pedi destaque desse requerimento porque eu acho, inclusive, louvável a atitude do vereador Eurípio Jorge Jardim, mas eu queria pedir à mesa, de uma forma regimental, de abster-me de votá-lo, mesmo porque eu fui uma das pessoas contempladas e que fui escolhida pelo povo no segmento advogado. E eu me sinto na obrigação de declinar, de deixar o próprio voto por conta dos demais vereadores. Então, eu queria justificar o não meu voto, mesmo porque eu estou incluído entre os que serão agraciados. Então, eu não posso. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam se permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Primeira votação, depois segunda, né? Em discussão, requerimento 0939-2007, de Olímpio Jorge Nabem. Está em discussão. O senhor tem 5 minutos. Não, 3. Senhor presidente, senhores vereadores, Jair Salviano, Jair Ponciano, né? Nosso colega que prestigia a casa. Senhor presidente, eu estou preocupado com relação ao distrito industrial, porque nós sabemos que o carro-chefe de uma administração é a geração de emprego. E esse local onde eu estou solicitando a pavimentação asfáltica, doutor Otávio, eu fiquei preocupado porque tem um lixão próximo. E para se dirigir nesse local, passa realmente uma imagem muito negativa quando chega numa empresa onde o trajeto realmente fica a desejar. Então eu solicitei da administração providências nesse local e outros, que nós estamos aqui numa luta para poder trazer novas empresas para a cidade. Esperamos que essa reivindicação seja atendida, porque nós entendemos que é muito importante para uma empresa que está instalada no distrito, ela ter a impressão, a imagem daqueles que lá se dirigem, de que realmente o local é um local de boa visibilidade, um local que traga uma boa impressão. Mas esse local eu realmente fiquei muito assustado e pedi, através desse requerimento, estou pedindo, solicitando, para que faça alguma coisa realmente para melhorar o trajeto, para que essa empresa que vem gerando emprego, trabalhando, que é do Curtume, né? Possa fica atrás da Serra Embalagem, possa estar tendo as melhorias necessárias, porque é uma empresa que vem prestando um bom serviço na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Um de cada vez? Um de cada vez. Um de cada vez, né? Um de cada vez. Você vai colocar para votar.
Está em discussão o requerimento 0. Por favor, o primeiro secretário, Claudio Rios, eu peço a verificação de presença dos senhores vereadores, por favor. Senhores vereadores ausentes, por favor, compareçam. Procederemos a chamada somente daqueles que se encontram ausentes, evidentemente. Luiz Carlos Anastácio. Estou aqui. Está aí? Também fica escondido aí. Não, está faltando o André, o Limite. André Luiz Rezec. Dorivaldo de Almeida. Só. Já. Eu. E só, né? Existe. 3. Está em discussão o requerimento 0951/2007, do vereador José Francisco Cabral Miziara. Está em discussão. Desse requerimento, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse todos em discussão. Eu já queria discutir todos de uma vez. São 5. É o 51. O requerimento 952/2007. É o 51, 52. Sim, senhor. 955, 956, E o 987. 987. Está em discussões 5 requerimentos do vereador José Francisco Cabral Miziara. Senhor presidente, eu queria dizer para Vossa Excelência que eu pedi destaque nesses requerimentos e pedi para que Vossa Excelência colocasse todos em votação de uma só vez, que eu não pretendo fazer uso da palavra, mas pretendo votar contra. Eu sou contrário a esses requerimentos. Sim, senhor. Está em discussão. Não havendo oradores. O senhor vai discutir isso? Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, cidadãos, eu até acho viável que cada vereador se manifeste de acordo com o direito democrático. Só que seria um pouco interessante que cada um se manifestasse, pelo menos no porquê das coisas, vereador João Minaré. Porque, veja bem, há alguns até que a gente nem sabe por que o voto contrário. Como, por exemplo, um projeto urbanístico que o prefeito vive respondendo que vai fazer e não faz, com relação à eliminação das valetas, que é o 955. Que ele vai eliminar as valetas, que ele vai corrigir as condições de tráfego da cidade. Seria importante o senhor passar, por exemplo, ficar em alguns locais, por exemplo, ali perto do meu consultório, na 28 com a 39, existe uma valeta acentuada. As pessoas passam ali e é muito fácil perceber que todas elas são fisicamente incomodadas. Porque aí existe uma valeta desproporcional às condições de tráfego e absolutamente ineficiente com relação à drenagem de água. Quer dizer, dou uma parte, Vossa Excelência. Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, com todo respeito e agradecer a parte que Vossa Excelência me concede, que as valetas, na realidade, já começaram. Se Vossa Excelência passar ali pela 32 com 27, Vossa Excelência vai ver que lá já tem uma valeta pronta. Uma só. Mas tem, quer dizer, Vossa Excelência já começou. Então, ótimo. Aqui está pedido isso. Pois é. Então, não estou entendendo por que está sendo pedido. Vossa Excelência está dizendo que está sendo feito e vai votar contra, eu não estou entendendo. Mas veja bem, tem coisas aqui que eu não concordo. Agora, com relação à valeta, já está... Eu estou votando contra porque, na verdade, a valeta já está sendo providenciada. Não, uma valeta, senhor vereador. Barretos tem 485 mil valetas. Mas tudo bem. Depois, no fim, eu vou combinar com meus finalmente. Com relação a outro também que eu não entendi, foi com relação ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que lá no bairro onde eu morava, que eu estou mudando essa semana, com a graça de Deus, nem foi consertada a sujeiraiada que existe, e quem for morar lá vai ter que arcar com o mesmo tipo de desconforto, e a água tem faltado sistematicamente. Eu poderia dizer assim, não é mais um problema meu, mas como munícipe a gente tem que saber. E aqui eu estou perguntando
se em outros locais da cidade falta água como falta lá. Porque se faltar em outros locais da cidade, alguma coisa está errada. E se alguma coisa está errada, eu acho que bobo aqui não é ninguém. Então, devia estar fazendo papel de fiscalização e defender as coisas, não votar contrariamente, porque eu também não entendi o posicionamento. Mas tudo bem, porque eu vou chegar nos finalmente. Se Vossa Excelência me der uma parte, eu explico. Te dou uma parte. Eu não quero duvidar de Seja Vossa... rápido, por favor. Porque eu tenho ainda mais 3 Ah, para tá falar. bom. Eu não quero duvidar de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência sabe muito bem, e é do conhecimento, acho que de todo barretense, que foi feito um investimento muito grande no SAI, com relação ao reservatório lá, o sorvetão, lá da FEB, que lá foi feito um reservatório de 3 milhões e 500 mil litros, a exemplo também lá da Primavera. Então, eu não vou duvidar de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência está mudando de lá. Mas eu queria fazer uma proposta, mas depois eu falei, eu não vou resolver, eu não vou fazer proposta, coisa nenhuma. Se Vossa Excelência continuasse morando lá ainda, eu quero que alguém, Vossa Excelência vai mudar, mas pessoas que vão continuar morando lá, eu vou pedir, para a hora que estiver faltando água, eu quero ir lá ver. Tá bom. O senhor tem esse tempo mesmo disponível, o senhor pode ir lá ver. Outro requerimento que eu fiz aqui, que faz parte dos destaques do vereador João Minaré, é com relação à atitude constante de poda de árvores que vem sendo efetuadas na cidade. Eu não vou lhe conceder uma parte, porque eu sei que o senhor já vai falar. Mas isso tem acontecido por toda a cidade e, lamentavelmente, é sempre no mandato em que essa cidadã ocupa a Secretaria de Meio Ambiente. Eu até ia fazer um requerimento, até mais sem educação um pouco, perguntando se ela entende que meio ambiente é cortar tudo pela metade. E eu acho que é isso que ela entende, porque faz parte de um projeto urbanístico vir a fazer o quê e não faz. Pior é isso, não faz. Mas a esses dois aqui, e eu vou chegar nos finalmente, em um deles eu peço a documentação com relação aos funcionários que recebem horas extras. Eu sei que tem funcionário que recebe, bem pertinho de mim, eu sei que tem. E o prefeito diz que não tem, diz que cortou, mas eu sei que tem. Então eu estou dando uma oportunidade ao prefeito de me responder legalmente e moralmente, de uma forma correta, para que eu não tenha que chegar nos finalmente. O quarto deles, o último, que é o primeiro que eu apresentei, foi que o prefeito, num requerimento passado, apresentado e aprovado por essa Câmara, porque até comentei com os membros da minha bancada, que os senhores haviam se distraído e o requerimento havia passado, em que eu pedi a lista de todos os funcionários comissionados e seletistas da Prefeitura, e o prefeito respondeu. Só que ele respondeu de uma forma errada, ou de uma forma pela metade, ou de uma forma incompleta. O termo que os senhores quiserem usar, ele respondeu, mas não respondeu corretamente. Ele respondeu apenas o salário fixado, segundo a tabela, não segundo as gratificações que todos têm, inclusive eu tenho. Pois não, vereador? Só para esclarecer, Vossa Excelência, eu dei uma olhada nesse requerimento e está faltando pessoas lá, porque tem cargo de confiança que não está lá. Eu vou chegar nos finalmente. Então, a gente sabe que existem funcionários que recebem gratificações e recebem por hora extra. Nesses requerimentos, nesses que foram pedidos de destaque, eu estou dando ao prefeito a oportunidade dele responder corretamente. Se ele me responder corretamente, está tudo bem. Porque nos primeiros que já foram solicitados, inclusive aquele em que eu solicitei os ganhos, ele me respondeu incorretamente. E felizmente, nesse país, hoje, existe uma coisa que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal, de que se estabeleceu que as minorias têm o direito de saber das coisas. Então, se por acaso os senhores vereadores virem a rejeitar, como é esperado que aconteça, eu só vou dizer aos senhores que amanhã cedinho estão entrando lá no Ministério Público, porque eu vou querer isso daqui judicialmente. Agora, eu quero fazer um comentário aos senhores, para proteger o seu prefeito, que deve ter mandado, como sempre mandam vocês mesmos, mas eu vou dizer ao seu prefeito, para vocês dizerem ao seu prefeito, que da outra vez ele respondeu errado.
E se ele responder errado para mim, eu vou ter que fazer outro requerimento, outra petição e outras coisas mais. Mas se ele responder errado para o Ministério Público, ele vai se ferrar. Palavra correta. E é isso que eu estou alertando Vossas Excelências, para que evitem as coisas, entregue para ele, para que ele tente continuar mentindo nas coisas e nas respostas incompletas, inacabadas, tendenciosas, como ele está fazendo. Mas se não fizer dessa forma, ele vai fazer judicialmente. E eu não estou ameaçando nada, não. Eu aprendi isso com o vereador Otávio, que perdia aqui e saía correndo para lá. É o que eu vou fazer também. Só que eu vou fazer em cima de uma pessoa que vocês idolatram, veneram, exaltam como uma pessoa íntegra, correta, etc. E não é nada disso. Não é nada disso. E como eu fui chamado em outras épocas de membro de uma bancada que era subordinada ao prefeito, que vinha com ordem de gabinete, que era pau mandado, que era não sei o que mais, eu estou chamando vocês disso agora, caso vocês façam o jogo do prefeito. Porque isso não é jogo de bancada, não. Isso é jogo de submissão. Isso é jogo de erro. Mas eu não me preocupo com isso não, senhor presidente, senhores vereadores, porque isso amanhã cedinho eu já estou solicitando a Vossa Excelência que faça o encaminhamento ao Ministério Público amanhã. Aliás, eu vim buscar aqui os requerimentos para fazer esse mesmo requerimento e entregar em mãos, que é muito mais fácil. Eu só quero alertar os senhores vereadores que vocês terão que ter depois a hombridade de arcar com as possíveis mentiras que o prefeito continua contando. Para vocês é fácil, vocês têm os ganhos secundários, que a gente sabe que existem mesmo. E é fácil também porque vocês são subordinados, a gente cansou de falar isso, a um prefeito que faz as ordens de gabinete. Mas para nós, não. Continua em discussão os requerimentos do vereador José Francisco Abrão Miziara, número 951, 952, 987, 956 e 955. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado pela maioria de votos. Hã? Eu não preciso votar. 5-4. É maioria simples, vereador Minaré. Justificativa de voto? Não, pela ordem, eu estou pedindo a ordem. palavra. Uma vez que os requerimentos foram rejeitados, e como eu havia dito lá na tribuna, eu pergunto a Vossa Excelência se é mais cômodo que Vossa Excelência encaminhe a minha petição ao Ministério Público através da Câmara Federal, se Vossa Excelência quer que esse encargo seja meu. É isso que eu pergunto a Vossa Excelência diretamente. Vereador Kiko Miziara, eu não sei responder a Vossa Excelência nesse momento. Fui surpreendido com esse pedido. Vou encaminhar ao Departamento Jurídico no dia de amanhã e depois respondo ao senhor. Não precisa. Não perca tempo. O outro departamento está subordinado também, senhor presidente. Não vou nem tocar. Acabou? Tem mais? Peraí. Não tem mais destaque? Não tem ninguém em explicação pessoal? Explicação pessoal. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.